Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do mal, toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero voltar com vocês a alguns textos bíblicos para a gente entender o que nós estamos ouvindo aqui no Evangelho. É importante nós lembrarmos que lá na quinta-feira a liturgia trouxe para nós o envio que Jesus fez dos 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade, lugar onde ele devia ir. 72 discípulos. Aqui representa a missão da igreja. Como os discípulos iniciaram a sua pregação, e o próprio Jesus falou para eles das dificuldades: eu os enviarei como cordeiro no meio de lobos, e também falou que pode haver rejeição, se alguma cidade não te aceitar, até a poeira do seu pé você chacoalha contra eles, mas não deixa de dizer: o reino de Deus está próximo. Então Jesus envia os discípulos em missão. Aqui representa a missão da igreja. No evangelho de ontem, Jesus falou daqueles que rejeitarão ou que rejeitam a missão. Ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, teriam feito penitência. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado ao céu? Não, serás atirado no inferno. Então vejam só que a missão dos discípulos está acontecendo e alguns estão rejeitando e outros estão aceitando. E as consequências de quem aceitar ou não aceitar quem escuta Jesus, escuta os discípulos, escuta a Jesus. Quem rejeita os discípulos, rejeita Jesus e aquele que o enviou. Se nós estamos vendo a missão da igreja, hoje é o retorno da missão. Os 72 discípulos voltaram muito contentes.
Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. No evangelho de ontem, quando Jesus fala do julgamento, Jesus não está falando de um julgamento temporal. Jesus está falando de um julgamento espiritual. A ruína de Corazim e a ruína de Cafarnaum não é uma ruína material, é uma ruína do final dos tempos, no momento em que todos se encontrarão diante de Jesus e vão prestar contas. E ao prestar contas, será verificado o acolhimento da palavra de Jesus ou não acolhimento da palavra de Jesus. E o acolhimento da palavra de Jesus ali em Cafarnaum e ali em Corazim estava vindo por meio de quem? Por meio da igreja, dos 72 discípulos. Assim como lá no evangelho de ontem, Jesus falava de uma ruína, que não é uma ruína, podemos dizer, temporal, material, mas é a ruína do final dos tempos. Hoje, o que nós estamos lendo hoje, a volta dos 72 discípulos, também não está falando simplesmente de algo temporal, está indo além, está indo para o tempo espiritual, para o tempo da salvação, para o tempo em que nós estamos vivendo. Mais uma vez Jesus reconhece a força e a missão da igreja, porque é dom dele. Aquilo que a igreja fez e proclamou no tempo é dom de Jesus Cristo. Os 72 voltam felizes, por quê? Porque até os demônios haviam obedecido a eles. E Jesus reconhece esse poder. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. E Jesus diz, por que a igreja pôde fazer isso? Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre a força do inimigo e sobre a força de todo o mal. Então, o tempo da missão da igreja, o tempo do anúncio do evangelho e de toda manifestação de poder que a igreja pode realizar em nome de Jesus Cristo, ela só realiza porque é dom de Jesus Cristo. É um presente de Jesus, é um dom de Jesus para ela, é uma graça que Jesus dá para ela, para que ela possa participar do seu mistério salvífico. Por isso, a igreja consegue realizar toda esta graça, mas Jesus logo depois diz, contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Não fique alegre pelo sucesso temporal, porque o sucesso temporal é algo passageiro. O sucesso temporal é algo que é para o tempo. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Veja só que a alegria que aqui é proclamada não é simplesmente a alegria do tempo, mas é a alegria daqueles que, com a igreja, na igreja, e acolhendo a palavra da igreja, que é a palavra de Jesus Cristo, assumindo o dom de salvação que a igreja proclama em nome de Jesus Cristo, pode experimentar um dia a alegria no céu. E é tão bonito que lá no finalzinho do evangelho, veja só mais uma vez o que Jesus vai dizer. Jesus voltou para os discípulos aqui quem são? Aqueles que estão anunciando o evangelho, a prefiguração da igreja. Jesus voltou em particular para os discípulos, em particular para eles, e disse: felizes os olhos que veem,
o que vós vedes. O olhar ressaltado aqui foi o olhar de quem? Foi o olhar da igreja, porque a igreja está olhando algo além. A igreja está olhando o mistério. A igreja está olhando e compreendendo as coisas segundo o olhar de Jesus. Porque o próprio Jesus já havia dito antes: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus Cristo está revelando a sua igreja, dando a ela olhos apurados, e felizes os olhos que veem o que vós vedes, felizes os olhos daqueles que estão vendo com o olhar da igreja. Felizes os olhos daqueles que estão olhando as coisas, olhando para a vida, com aquilo que a igreja nos ensina, porque está caminhando na alegria do céu. Por isso, gente, felizes os olhos daqueles que estão olhando com o magistério da igreja, felizes os olhos daqueles que estão olhando com o seu bispo lá na sua paróquia. Você comunga com o seu bispo? Feliz os teus olhos, porque aqui está a igreja que consegue olhar o mistério de Deus, consegue olhar o mistério da salvação, consegue não só olhar, mas nos ensinar as alegrias, a ensinar as verdades do céu. E quem dá ouvido e quem olha com os olhos da igreja, caminha com a igreja. E se caminhar com os olhos, caminhar com aquilo que a igreja ensina e ver a vida com aquilo que a igreja nos ensina a ver, a consequência será: ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Encerro com vocês dizendo: não percam a comunhão com a igreja. Ame a igreja católica, ame o seu magistério, aprofunde na sua doutrina, porque se você quiser conhecer o que a igreja conhece, se você quer aprender o que a igreja aprende, se você quer ter um olhar que a igreja tem, conheça a doutrina da igreja. Ela está ensinando e a gente precisa aprender e aplicar. Tenha comunhão com o seu bispo, tenha comunhão com toda a igreja local, porque aí, gente, nós receberemos a alegria eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.